louvando. As cachoeiras rolam cantando, a brisa suave caindo do céu, as nuvens formando um belo véu, e o homem andando ao léu. Os pássaros cantam louvando, o ruído do vento cantando, a chuva caindo louvando a Deus, as plantas florescem exalando, quantas alegrias que Deus lhe deu. A natureza está louvando, as estrelas estão cintilando, e o homem na terra se degradando, não percebe que Deus está indignando, e o tempo de arrepender está acabando. Os pássaros cantam louvando, o ruído do vento cantando, a chuva caindo louvando a Deus, as plantas florescem exalando, quantas alegrias que Deus lhe deu. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 6. Vamos estar falando a respeito desse capítulo hoje e ver o que o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, tem para nós hoje dentro desta escritura de Apocalipse 6. Fala que é a abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão, vem e vê. Então, o que nós entendemos deste primeiro versículo do capítulo 6? Nós vemos um começo do próprio Senhor se revelando os segredos que estão ali no seu plano eterno, revelando para João, transmitir para a igreja que Jesus comprou. Então, e havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. O Senhor dando a oportunidade para aquele servo
E isto nós podemos contar como um privilégio para as nossas vidas, que apesar de não conhecer, de não merecer, o nosso Criador dispensa tanto amor e nos deixa avisado das coisas que estão por vir. E o versículo 2 diz assim: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Existem muitos estudiosos da Bíblia que têm uma visão diferente. Alguns dizem que é o próprio Jesus, o cavalo branco e tal, mas ele também se identifica muito com o anticristo quando vem para assumir o governo curto que ele vai ter sobre a terra, sobre os viventes da terra, que esse cavalo branco, como nós acabamos de ver, tem uma diferença, porque Jesus, quando entra em Jerusalém, ali antes de ser preso e crucificado, morto, julgado e morto, ele não entra em um cavalo branco, ele entra numa jumentinha, bem claro na palavra. E algumas pessoas dizem que ser Jesus, por exemplo, tirando base lá no capítulo 19 deste mesmo livro, mas pessoas dizem ser Jesus, mas também pode ser o anticristo, porque ele vem com arco na mão, tem uma diferença nisso, e nós temos que estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê, além do entendimento, o que vier, nós possamos estar preparados para nos deparar com esses tipos de acontecimento. E o versículo 3 diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. O que nós temos neste versículo 3? Porque fala de cavalo, o versículo 3 e o 4, ele um complementa o outro, que fala exatamente do cavalo vermelho, que tira a paz da terra. Então vamos para o versículo 4, para termos um entendimento mais para que é convidado João, o apóstolo João, para ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E o que se montasse que se matassem uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Então, se começarmos a meditar claramente no que pode vir a ser isto, hoje o homem não está valorizando a vida, ali enfiando-se em problemas que muitas das vezes não é dele, achando que pode tudo,
mas no cavalo, esse cavalo vermelho, que fala que este que monta nesse cavalo vermelho, que tira a paz da terra e faz com que uns se matam uns aos outros, e nós podemos contemplar isto todos os dias. É só abrir os jornais, ver os noticiários, que vamos deparar com esta situação. Muitas das vezes, até dentro da própria família mesmo, marido matando mulher, mulher matando marido, filho se revoltando contra o pai, alguns até exterminando a sua família toda. Então, e é porque não tem paz dentro daquela família, dentro daquela sociedade. Nós vemos isto no meio da política, no meio da segurança pública que está elaborada entre os estados, municípios e países, que estão se matando uns aos outros. Simplesmente porque exatamente a paz foi tirada desses seres viventes, desses homens. E o quinto versículo, versículo 5, diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele está assentado tinha uma balança nas mãos. O que vem a ser isto? A balança, por exemplo, aqui na nossa nação, tem um símbolo de justiça, de julgamento, e nós podemos ver também isto entre aqueles que não têm direito de fazer, mas fazem, julga por si próprio, e começam a aplicar juízo sobre aquele que ele acha que está errado. Então, esta balança, além de falar havendo aberto esse terceiro selo, ver o cavalo, o que estava, e o terceiro animal vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Eu ouvi a voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifique o azeite e o vinho. Aqui tem algo bem importante nesses 2 versículos, porque o que vem a ser tirar a paz é a confusão que o homem está vivendo hoje, se matando um ao outro, traindo o seu semelhante, coisas que... E o versículo 6 é aquele que completa, que fala do preço das coisas, que há uma infração degenerada entre os povos. E é exatamente isto. Aí tem a recomendação no finalzinho do versículo 6, pedindo para não danificar nem o azeite e nem o vinho. Isso aqui tem um sentido muito especial. O azeite fala da unção do Espírito Santo, e o vinho, ele fala da alegria que nós, mesmo vivendo todas estas situações, a alegria que o Espírito Santo nos proporciona, nós não podemos, não devemos e nem podemos perder esta alegria. Esta alegria, ela só é acrescentada nas nossas vidas através da fé, porque acreditamos que o nosso Deus já preparou algo melhor para nossas vidas. Aí vamos para o 7.
E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, este versículo 8, ele nos dá todo o entendimento que nós podemos presenciar dentro dos noticiários que fala, para tirar a paz da terra, fala de guerras. Nós vemos aí nações sem motivo nenhum, guerreando contra outra nação. Muitas das vezes por ganância, por interesse de mostrar poder, mas estão fazendo isto. E este cavalo amarelo que estava assentado sobre este cavalo, ele tinha por nome Morte. Então vamos ver quantas pessoas têm morrido, e exatamente nisto que está escrito aqui nestes dois versículos. E o inferno seguia. Quer dizer, o cara que está ali, ele está fazendo porque Deus está permitindo, mas porque o homem está merecendo, que não está trabalhando em busca do reino dos céus. Por isso que o inferno seguia, porque ele não tem, o homem não tem a paz que este alegria, que este azeite e este vinho proporciona para nossas vidas. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Nós tivemos agora em breve uma pandemia que matou milhões de pessoas. E com espada, fala, se degradando entre um ao outro, e guerras, tudo, porque a espada também ela tem símbolo de guerra. E com fome, mesmo algumas nações produzindo muitos alimentos, mas mesmo dentro das nações que produz grande quantidade de alimentos, tem seus compatriotas morrendo de fome. Aqui no Brasil, na África, em toda parte do mundo tem pessoas perecendo com fome. E encerrando com peste, com essas que fala das enfermidades, e com as feras da terra. Isso fala do próprio homem, não é um leopardo, não é uma cobra atacando, é o próprio homem que é essas feras da terra. Quando perde o amor, perde a sensibilidade e só vive fazendo atrocidades. Agora vamos para o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então nós sabemos, conhecemos muito bem a história da caminhada da igreja, como o próprio povo de Israel sofreu vários massacres, extermínios, e porque
até o dia de hoje, ainda aqueles que estão em alguns países comunistas, que estão testemunhando a obra redentora de Jesus, eles estão sendo mortos, querem proibir em falar na salvação. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingues o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Nós sabemos que vai ter o julgamento no final desse, quando estiver completando o milênio, vai ter o julgamento e tudo isto vai ser cobrado com juros e correção monetária. Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Isso aqui fala aqueles que foram mortos, fala dos mártires do passado, fala da igreja que foi perseguida, mas também fala dos que estão sendo mortos hoje por causa da palavra de Deus. E também incluído nisto está a atrocidade que o anticristo vai realizar no meio dos povos da terra. E o versículo 12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Isso aqui fala exatamente das poluições que nós estamos presenciando. Saco de silício fala daquele momento que o Sol perde o brilho dos eclipses, que quantas vezes tem acontecido sobre a Terra. São sinais da atmosfera. A lua vermelha como sangue também mostra sobre as poluições que está espalhada na atmosfera. E o detalhe do pedir que vingue o sangue, nós já falamos que vai ter o julgamento para ser cobrado este sangue. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Nós estamos presenciando isto sempre. A natureza está sendo abalada de todas as maneiras. E o sol se tornou negro, como saco de silício, silício é carvão, e a lua tornou-se como sangue. E vem o versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então fala da natureza que está sendo modificada, a natureza que não está suportando mais as ações que o homem tem espalhado poluições para todos os lados, e
e as autoridades aí pedindo para não fazer queimada, para não tirar as árvores, porque fazendo isto, o oxigênio que nós tanto necessitamos para respirar vai faltando. E nós devemos atentar para isto, porque nós mesmo, o homem, está se matando a si próprio por não obedecer e não ter amor à natureza, esta grande criação de Deus. É aquilo que nós cantamos nesse louvor, que na natureza exalta o nosso Deus. Melhor dizendo, ela cultua o nosso Deus com louvores, cada uma de sua maneira. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, e esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e os rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então o homem vai ser consciente disto, nós já estamos vendo algumas coisas que a natureza está cobrando, mas ainda vai piorar. Este tremor de terra que vai vir, nós podemos ver que aqui no Brasil, alguns poucos anos atrás, nós não víamos falar de tremores de terra, e agora estamos, semana passada mesmo, diz que houve um tremor de terra em Minas, em algumas partes do Brasil, que não acontecia isso, já está acontecendo. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então fica esta pergunta para cada um daqueles que vão estar, de uma maneira ou de outra, presenciando e vendo que Deus está cobrando sobre o que estão realizando no mundo. A desobediência, a ganância, falta de amor e tantas outras coisas. Nós precisamos estar atentando para isto, prestando atenção, para que nós não sejamos acometidos nesta grande cobrança que Deus vai realizar através de tudo que vai acontecer. E vamos estar encerrando mais esta palestra, pedindo que aquele que tiver algum amigo que deseja esclarecer da palavra e das coisas que em breve vão acontecer, é só estar passando esse vídeo à frente, para que não queremos fama, não queremos, não estamos aqui à procura de like, nada, mas nosso desejo é ajudar alguém na vida espiritual. Então foi um meio que eu tenho encontrado, porque assim como o Evangelho está sendo difícil de ter um lugar para congregarmos, e o próprio Deus, através da ciência multiplicada, Ele tem nos dado o meio de levar este Evangelho a mais pessoas, através da YouTube, através dos canais sociais. E assim nós te agradecemos, Senhor, por mais este privilégio de estarmos
participando, colaborando um pouco para o esclarecimento deste Evangelho. Aplica, Senhor, nas vidas que verdadeiramente têm dúvida, que necessita de ter o esclarecimento das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer, que está tudo relatado neste livro. No nome do Senhor Jesus. Amém.